Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vamos passar pelo aquele boletim informativo do Flamengo, onde a gente vai passar pelo planejamento para a próxima temporada de 2026, onde há prováveis saída de jogadores e permanências também, né? Tem arrependimentos? Talvez. Além disso, a gente vai falar sobre a competição menos valiosa do Flamengo na temporada. Digamos que ela tem menos valor esportivo, mas ela vai ter um valorzinho econômico. Melhorou um pouco, tá? Vamos passar por essas informações, vamos passar aqui também pelo... Você viu a declaração do Emerson Royal? Ele acabou ali abrindo o jogo, né? Sobre alguns dos problemas dele na temporada, tem uma perspectiva de melhora para essa de 2026, enfim. Então, amigo rubro-negro, chega junto aí, deixa o seu like, deixa sua curtida, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, o amigo que ainda não conhece aqui o nosso trabalho. Diariamente a gente fala sobre o nosso Flamengo. Espero que você tenha tido uma excelente noite de Natal e obrigado por estar aqui com a gente. Vamos começar aqui falando sobre o Campeonato Carioca, pois, galera, vai ter sim premiação, afinal de contas é uma obrigação, né? Você está envolvendo jogadores profissionais, clubes profissionais, com orçamento milionário e bilionário, sem premiação. Então, o campeonato estadual da temporada de 2026, se caso o Flamengo conquista esse tricampeonato, mais um, né? Entre vários que o Flamengo já tem na sua história, a gente está falando aí por cerca de praticamente 30 milhões de reais. Para quem estava jogando de graça, jogar por 30 milhões, poder alcançar ali 30 milhões, né? É já de uma grande ajuda. Agora, na minha opinião, eu acho que esses 30 milhões, enfim, não importa qual o valor da premiação, ela não pode te induzir no seu planejamento do ano por causa de campeonato estadual. Mas, de qualquer forma, sem dúvida nenhuma, melhor vencer e ganhar ainda um cascalho no bolso do que você vencer o papelão que era anterior, né? Promovido aí pela Ferg, sem premiação. Então, o campeonato estadual já vai fazer tem um faz-me rir no final aí de uma premiação, beleza? Vamos falar sobre o Emerson Royal, pois o atleta acabou, né, de uma entrevista que ele deu para a ESPN, ele acabou falando um pouquinho sobre a situação dele e eu acho que ela é realista. Primeiro, ele mostra, de fato, que foi abaixo, né? O final da temporada do Emerson Royal não foi legal, tal, isso é um fato. Além disso, o atleta falou dentro da realidade dele, e a realidade dele também não pode ser ignorada. É por isso que a perspectiva é que, poxa, então, agora, cara, você que vai ter uma dinâmica e uma demanda muito maior de tempo para você trabalhar, o corpo, trabalhar fisicamente e dar uma emocionalmente também. Então vamos trabalhar para 2026. A realidade ela é essa, é um fato. E aí o Emerson Royal disse, né, que eu fiquei fora por 4 meses com uma lesão no tendão, cheguei aqui sem fazer a pré-temporada na Europa e com uma semana de treino já tive meu primeiro jogo. Sei que posso ser melhor. Ah, pô, Godoy, me parece ser desculpa. Cara, é a realidade, tá? Essa é a realidade. É o cara que chegou ali, né, no meio da temporada e de fato veio da lesão, veio do histórico. Você que acompanha o nosso canal periodicamente aí sabe que a gente traz análise sobre os atletas, inclusive, né? A gente fez uma agora recente sobre o Tati Castelhanos e tal. Nós fizemos, evidentemente, sobre o Emerson Royal e eu falei com vocês sobre essa lesão, eu falei com o tempo dele fora, falei sobre esse período de adaptação que iria ser necessário. Então, vamos imaginar o seguinte: não tem nenhuma novidade. E além disso, tem a questão também do atleta, né? Que não é um atleta que tecnicamente tem das suas maiores referências. Então eu acho que o Emerson Royal ele não foi uma exceção, né? Ele foi mais um, né, desses jogadores que acaba chegando e sem a preparação ideal, tem um rendimento abaixo, mas a exigência, a expectativa e pelo valor investido é que na próxima temporada de 2026, ele tendo uma pré-temporada, ele consiga, né, alcançar um nível mais próximo daquilo que se idealiza, onde, na minha opinião, eu reforço, o Emerson Royal foi muito abaixo. O Jorginho também chegou no meio do ano, né, mas o Jorginho não vem, né, dessa lesão desse período tão longo, né, quanto o Royal, mas aí que eu falo, a gente tem que tratar esses jogadores que conseguem de forma imediata já competir, já performar como exceção. Então, no caso, o mérito é do Jorginho, tá bom? Então o Jorginho já conseguiu, o Emerson Royal não conseguiu, mas para o próximo ano é muito importante o Emerson Royal conseguir entrar em forma, o Emerson Royal conseguir render, se ajudar, ser útil, porque o calendário precisa e senão o Varela não vai conseguir fazer 80 jogos, né? O Varela tá num nível e atuou muito bem no final dessa temporada, né? Um dos principais jogadores no final da temporada. Vamos falar aqui sobre o Vitão, porque, cara, é engraçado, né? E aí em seguida a gente já fala sobre prováveis e saídas.
o Vitão fica naquela consideração, né? O Flamengo quer o Vitão desde a temporada passada, e aí o Flamengo vai negociando com o Internacional. Você sabe que o Internacional deu calote do Flamengo, porque o nome disso é calote, né? Ele não pagou o Thiago Maia. Então o Flamengo, de uma certa forma, tem interesse no atleta do Inter, o Inter te deve um valor, vamos descontar esse valor que o Inter tem a pagar, e a gente está falando de 4 milhões de euros. Claro que por esse tempo, né, safado que o Internacional não pagou o Flamengo, ele vai correr juros, é natural. Quando você atrasa a sua conta, você não paga juros? Não paga juros? Ou você pede favor? Não, peraí. Ou cartão de crédito, não me cobra juros, não. O Internacional está querendo, né? O Internacional entrou nessa, né? Tá achando que a gente tá, né? O Flamengo está prestando um serviço ali de caridade pro Inter, não tem juros. E aí o Flamengo botou os juros, botou o valor que deve, ia botar ainda mais um montante, está interessado no atleta, e depois a gente pode debater se convém ou se não convém, se cabe no time do Flamengo, se não cabe, qual a característica, mas não importa. Tem a negociação, aí o Inter ficou meio assim, porque apareceu o Cruzeiro. E aí o do Cruzeiro, tá muito próximo do Cruzeiro, né? Certamente vocês viram muitos companheiros falando, né? Poxa, o Internacional vai vender o Vitão pro Cruzeiro, porque o Cruzeiro deu uma proposta. Só que o Cruzeiro, olha como é que foi isso. O Cruzeiro envolveu um jogador e o jogador não quer ir pro Inter. Aquele negócio. Vai lá, irmão, eu quero o Vitão, vai. Mas o cara não quer ir. E aí nesse fator é impeditivo, atrasa, demora, então o Inter está com esse enorme imbróglio aí com o Vitão, tem as propostas, uma delas é do Flamengo, eu já trouxe para vocês até no vídeo anterior, mas até agora nada atualizado, tá bom? O Flamengo, de fato, tem interesse no zagueiro do Internacional, o Cruzeiro também tem interesse no zagueiro do Internacional, a diferença são as propostas, onde teria que ter um abatimento da dívida e o percentual ali de juros, né, e com isso ia abater, descontar do valor total do Vitão, e aí o Inter estava querendo cerca de 10 milhões, né, de euros, e o Cruzeiro, para chegar nesses 10 milhões, ele ia colocar um atleta onde o Inter aceitou, mas o atleta não aceitou. Falou, não quero ir pra lá não quero disputar a zona de rebaixamento não. Então com isso tá esse enorme imbróglio aí envolvendo Vitão, envolvendo Flamengo e Cruzeiro e obviamente Internacional. Eu vou atualizando aqui vocês, tá? Vou trazer as novidades sobre o Vitão. Seguinte, rapaziada, sobre saídas, né? E tem algumas voltas. E aí o Flamengo vai precisar agora em 2026 ter esse planejamento. Por isso que é muito importante, e eu vou trazer para vocês, a definição do Felipe Luiz. Quanto mais cedo o Flamengo conseguir definir a situação do Felipe Luiz, embora eu ache que o Felipe Luiz vai permanecer no Flamengo, mas uma coisa já está assinado, já está planejado, né, está no papel, porque aí o Flamengo consegue, né, planejar o seu departamento de futebol, sobretudo, não somente de chegadas, pois eu acho que essas já são indicativas, né, já tem uma linha, né, dos jogadores, mas também de jogadores serem aproveitados ou não. O Bruno Henrique, ele falou, né, no final ali dessa temporada de 2005, que eu acho que vai ser meu último ano, que não sei o que. Galera, a gente já sabe nos bastidores que mudou um pouco, tá? O Bruno Henrique, eu acho que ele queimou largada, já não tá tão apressado assim em se aposentar no final dessa próxima temporada que está por vir de 2026. O Everton Cebolinha, o Flamengo não trata o Everton Cebolinha como inegociável. Embora o Everton Cebolinha seja aproveitado pelo Felipe Luiz e o Felipe Luiz até conte com o Everton Cebolinha, mas dependendo da proposta que o Flamengo receba pelo jogador, o Flamengo venderia o Everton Cebolinha. Tem a questão da lesão, né, dessa passagem do Everton Cebolinha, em alguns momentos quando ele estava performando muito bem, tinha sempre uma lesão, e aí depois, quando não tinha lesão, a performance não era tão boa, mas mostrava indicativos, né, de potencial, mas às vezes eram abreviados ou podados, né, por uma lesão, por um período fora, enfim, essa passagem do Everton Cebolinha, mas não tem ainda nenhuma proposta, aquela que o Flamengo liberou o empresário a buscar essas propostas, não chegou nada na mesa do Flamengo e não chegou nada na mesa do empresário para repassar ao Flamengo. Então, com isso, o Everton Cebolinha vai seguindo no Flamengo. O caso do Everton Cebolinha, ele é parecido, de uma certa forma, com o do Michael no quesito. O Flamengo quer negociar, mas para encontrar alguém para pagar o alto salário do Michael, o empresário do Michael também recebeu essa liberação, mas não conseguiu nada ainda, então vai ficando tudo ali estagnado, vamos dizer assim, né? Tem o jovem Diogo, né? E aí tem a questão da renovação. O Carlinhos, lembra do Carlinhos? Exatamente, o Carlinhos está de volta, mas o Flamengo não tem interesse
no retorno do Carlinhos. E aí com isso vai ali, né, conversando com o empresário, talvez até buscar uma rescisão, e aí tem questões muito... O contrato que o Flamengo fez com o Carlinhos foi um contrato longo, né? O contrato ele encerra agora em dezembro de 2026. O Flamengo empolgou com o artilheiro do Nova Iguaçu, né? Naqueles 7, 6 jogos que o Carlinhos fez com a camisa do Nova Iguaçu no Campeonato Estadual. E aí fez um contrato bem longo, então o Carlinhos está de volta, mas o Flamengo não tem interesse no atleta. E aí fica aquela questão também do empresário tentar... O Vitória não quis continuar com o jogador e com isso ele acaba também retornando. Assim como o Diogo Alves, né? Outro jovem é o Iago, que o Flamengo também vê esse potencial, e aí tem a questão também da renovação de contrato, né, de aumentar esse vínculo, e aí o Flamengo vai fazer isso tudo, só que a prioridade do departamento de futebol do Flamengo hoje é do Felipe Luiz, tá bom? Eu vou atualizar a vocês, a gente tem que trazer essa informação logo, né, dessa renovação assinada do Felipe Luiz, essa definição ela precisa ser feita para o Flamengo ter esse pontapé. Mas já agora você já está atualizado com as principais informações do Flamengo. Todos esses produtos que vão passando aí são todas camisas oficiais, tá? Se você quiser conferir aqui no nosso link, né, vai passando aí todos esses produtos oficiais, camisas oficiais do Flamengo, histórica da temporada de 2025, você pode aproveitar com o nosso link que vai passando em lojas oficiais, tá bom? Deixa a sua curtida, deixa o seu like. Até o vídeo de amanhã. Um grandíssimo e forte abraço a todos e valeu!